Bom, pessoal, então falando agora um pouquinho sobre as integrais imediatas, essas integrais imediatas nada mais são do que fórmulas já conhecidas, né, de algumas funções, as quais a gente não vai precisar ficar pensando, né, numa primitiva que ao ser derivada vai fornecer para a gente exatamente a função que está sendo integrada, tá certo? O que a gente precisa fazer é analisar essa função integrando, né, verificar se ela encaixa dentro de alguma dessas fórmulas e aplicar essas regrinhas de integração, tá ok? E a primeira formulinha, ou a primeira integral imediata que a gente vai ver é a integral da constante. Então, se você tiver lá a integral de k, né, dx, olha só, então essas integrais imediatas, essa regra ela vale tanto para integral definida como a integral indefinida, tá certo? A única diferença é que a integral definida você tem que aplicar os limites de integração, superior menos o inferior, na função que você vai determinar aqui. Mas a questão é o seguinte, olha só, se você tem um valor ou uma letra ou qualquer coisa que, olha, totalmente diferente desse x, né? Então lembrando que na integral esse dx vai determinar para a gente o seguinte, olha, resolva a integral de tudo isso aqui que está na frente, levando em consideração a variável x, tá? É a mesma coisa quando a gente tinha a derivada de uma função, né, que não existia a letra, no caso x, para a gente derivar, era uma função constante. Aqui é da mesma forma. Tá? Se não tiver o x, ou o s, ou o t, enfim, a letra correspondente ao d, se não tiver participando aqui da sua função, é uma constante. E o resultado dessa integral, você vai trazer essa constante, tal qual ela se encontrar ali na frente, seja letra ou seja número, e ao lado dela você vai colocar a variável que você deveria integrar, né? Então vai multiplicar aqui pela variável que você deveria integrar. Então o resultado de uma constante, a integral de uma constante é a constante que multiplicada por x, ou seja, kx, e como é uma integral indefinida, a gente acrescenta aqui a constante de integração c. Olha só uns exemplos aqui bem tranquilo, né? Exemplo 1. A integral de 3 dx. Olha, esse 3 não tem nada de x para a gente poder integrar. Então o resultado dessa integral é direto, olha só. A gente pega o número 3, repete ele aqui do lado, a variável que eu deveria integrar aqui também, tá certo? E terminou essa integral, acrescenta a constante de integração c, tá certo? Então esse é o resultado dessa integral, é a primitiva, para que você possa se certificar disso daqui. Olha só, essa é a nossa primitiva f de x. Então vamos fazer a derivada para verificar se o resultado vai ser exatamente aquele valor que está sendo integrando, a função que está sendo integrando. Qual, então nós temos aqui 3x mais c, qual será a derivada de 3x? Bom, o x na primeira potência, a derivada vale 1. 1 vezes 3, 3. A derivada dessa constante de integração c não tem o x para derivar, então ela vale 0. Não precisa colocar, então 3 igual a 3, exatamente a função integrando. Tá ok? O exemplo 2 aqui, olha. A integral de 1, uma integral definida. Agora, de 3x, melhor, de 3dx. A mesma função constante, agora aplicando aqui os limites de integração. Tá? Bom, você esquece desses limites nesse momento e vamos determinar qual é a primitiva de 3dx. Qual é a função aqui? Bom, sem ficar pensando muito na derivada da primitiva, é uma função constante. Não tem o x para a gente poder integrar. Então o resultado aqui simplesmente é a constante seguida da variável x. Só que como nesse caso a gente tem limites inferior e superior, né, a gente não vai mais acrescentar a constante de integração c, e sim o intervalo, né, que você tem nesse limite, que seria de 1 até 2. Tá certo?
E olha só, a definição aqui da integral definida. Você tem a primitiva no limite, né, inferior até o superior, e o resultado dessa integral é dado pelo seguinte: você vai pegar a primitiva e no lugar da variável, nesse caso é o x, você vai colocar o limite superior. Então seria 3 vezes 2. A partir do momento que você substituir o limite superior em todo lugar da variável x, que poderia ter mais ou menos elementos aqui, termos, né, você vai subtrair da mesma função primitiva, agora multiplicando pelo limite inferior. Tá certo? Olha só, primitiva de B menos a primitiva de A, teorema fundamental do cálculo, tá ok? E aí, nesse caso, a gente basta apenas fazer essa continha, 3 vezes 2, 6, menos 3, que a gente vai ter então como resultado o valor 3, tá? Que esse 3 aqui, ele pode ter uma unidade diária, tá? Ou a unidade referente ao problema que você estiver estudando, tá ok?